Olá, Guiné-Bissau, Angola, Cabo Verde, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste e Brasil. Seja bem-vindo ao canal Propósito Sem Opressão. Eu sou o Roberto. O tema de hoje é: propósito de um cristão é apenas ministério pastoral? Antes de continuarmos, mais uma vez, já que você está aqui, dá aquele like. E você que é novo, que está assistindo esse vídeo pela primeira vez, esse canal pela primeira vez, por favor, se inscreva. Assim, próximos trabalhos, próximos vídeos, YouTube vai poder encaminhar para você, tá bom? Muito bem, então vamos lá. Geralmente, cristãos, a maioria de cristãos, muitas pessoas, ainda quando ouvem falar de ministério, logo eles pensam em pastores, missionários, evangelistas, ou seja, todos aqueles que vivem de uma forma integral na obra, ok? Mas a palavra de Deus nos mostra que cada crente, cada cristão que atende e exerce o seu chamado na casa de Deus, está exercendo o seu ministério, ok? Existe uma multiforme graça de Deus sobre a sua igreja. Existem muitos ministérios na casa de Deus. Não existe apenas esses ministérios que nós acabamos de citar aqui. Obviamente acaba sendo ministérios que mais se destacam porque geralmente são pessoas que vivem de uma forma integral, ok? Mas existem vários ministérios na casa de Deus. Cada um é chamado para viver o seu ministério na casa de Deus. Se é pastoral, pastoral. Se é missionário, missionário. Se é mestre, mestre. Se é apóstolo, apóstolo. Se é profeta, profeta. Assim sucessivamente. Mas existem outros ministérios na casa de Deus. Ok? Então vamos lá ver um pouco desses ministérios que nós acabamos de chamar aqui. Ok? Claro que não vou aprofundar muito em cada ministério, eu só estou dando um panorama aqui só para vocês entenderem. Senão esse vídeo vai ficar extremamente longo, ok? Vamos começar aqui com o ministério de apóstolo. O apóstolo geralmente é o desbravador, ok? Aquele que vai, implanta a igreja, de certa forma é uma cobertura espiritual, é um pai aí que dá direção, ok? Evangelista é aquele que tem facilidade e amor de comunicar o evangelho. Aquele que tem facilidade e amor de ganhar vidas para Deus. Então aquilo brota naturalmente para ele. Aquilo queima dentro dele exatamente poder ganhar as pessoas, poder ganhar vidas para Cristo. Ok? E pastores. Pastores geralmente são aqueles que pastoreiam, como o próprio nome diz. Aquele que tem zelo pela igreja, aquele que cuida, aquele que tem amor e zelo para com a casa de Deus, ok? E mestres. Mestres são aqueles que têm dom e chamado de ensinar. Ensinar as verdades da fé, a verdade do evangelho e as doutrinas da verdade cristã, ok? Profetas. Então, profetas são aqueles que, de certa forma, tem um chamado ali que às vezes parece um pouco diferente, mas não é, ok? São aqueles que ouvem Deus de uma forma diferente, entre aspas, e comunica isso para a igreja e leva isso para a igreja dando direção e passando a vontade de Deus para o povo. Bom, esse ministério é um pouco complicado, principalmente na modernidade. Os profetas são mal compreendidos porque são pessoas que geralmente eles apontam também o pecado do povo e as pessoas, às vezes, algumas lideranças não gostam disso, ok? Ele aponta a verdade não só para o simples rebanho, mas ele também aponta o pecado do pastor e dá uma direção que é a vontade de Deus. Por isso que muitas vezes eles são mal compreendidos e são perseguidos e às vezes ele acaba ficando isolado na igreja. Mas é um ministério extremamente importante na igreja que nós não podemos ignorar, ok? Muito bem. Então, por isso que em Efésios fala o seguinte, Efésios 4:11, diz o seguinte, concedeu uns para apóstolos, outro para profeta, outro para evangelista
e outros para pastores e mestres, assim sucessivamente. Ok, gente? Na casa de Deus existem vários e vários chamados. De repente você está na igreja, nem sabe qual é o seu chamado específico e tal. Às vezes leva um tempo para você entender isso. Às vezes leva um tempo para você se identificar com o seu chamado. Tudo isso é questão de tempo, ok? Então, existe um ministério que nós chamamos aqui o primeiro ministério, que é o ministério universal para todo cristão. Aquele que encontra o amor de Cristo é chamado para ser cristão, para seguir Cristo. Existe um chamado que é universal para todos. Eu coloco como o primeiro chamado, que é o ide e fazer discípulos. Todos nós, dentro da igreja, temos esse chamado de irmos, pregar a palavra e fazer discípulos. Esse é o chamado universal para todo cristão. Agora, existe chamado pessoal, que é um chamado específico para cada um, ok? Talvez o seu chamado não é pastoral, não é evangelístico, não é de mestre, não é de profético. De repente Deus te chamou para ser, sei lá, um empresário, para ser coluna da igreja. Aquele que não vai para lugares geográficos distantes, mas aquele que vai financiar, você também é um missionário, você que vai apoiar obras missionárias, a casa de Deus, apoiar os pastores, apoiar, enfim, apóstolos, aquele que contribui no reino. Nós sabemos que a igreja é cuidado pelo Cristo, cuidado por Deus, mas ele precisa de recurso. Tem templos, tem necessidade no templo, tem pessoas que trabalham integralmente, precisam de apoio e tal. Então, de repente, o seu chamado seja esse, simplesmente de ser uma coluna de igreja. Outros, chamado deles é para louvor, para música, tem facilidade com a musicalidade. Exatamente, ele vai colocar esses dons, esses talentos na obra de Deus como uma forma de adorar a Deus. Tem uns que têm sensibilidade com questões sociais, né? Ele vai cuidar de obras assistenciais dentro da igreja. Outros, por exemplo, intercessão. Então, essa pessoa que tem chamado dom de intercessão, ele vai ser uma coluna também para interceder para a igreja, avanço da igreja, dificuldade que a igreja vive, vai interceder pelas obras, pelos projetos da igreja, pastores, missionários, assim vai. Existe muito chamado dentro da casa de Deus. Não, mas o meu chamado é artístico, eu não sei onde se encaixa na igreja. Muito bem, meu amigo. Se o seu chamado é artístico, então você vai contribuir com, sei lá, com teatro da igreja, com dança da igreja, tudo isso feito para louvar e glorificar a Deus. Eu sou pintor, você vai usar a sua pintura para glorificar a Deus. Todos nós temos algum dom, algum talento, exatamente para servir a Deus. Todos nós temos um ministério, ok? Então, de uma forma resumida, todos nós temos um chamado, todos nós temos um ministério e precisa ser colocado a serviço da igreja, serviço do povo de Deus. Primeiro chamado é o chamado universal. Todos nós fomos comissionados, ok? Com o ide e fazer discípulos. Segundo, nós temos nosso chamado pessoal, que precisa ser colocado a serviço da igreja, ok? Esse aqui é mais um capítulo, mais um conteúdo do nosso canal. Muito obrigado por chegar até aqui. Um abraço. Logo, logo está chegando um novo capítulo também. A gente vai continuar falando tudo que liga ao propósito, ok? Deus abençoe a todos. Amém.